Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho indicar 10 livros que se pode ler em um dia. Claro, sempre esclarecendo que não me refiro em ler 10 livros num dia só, é um livro por dia, certo? E eu já fiz uns 2 ou 3 vídeos desse, não me lembro, e eu vou deixar nos cards aqui para vocês. E sempre que eu junto 10 livros, né, pequenos, que é fácil de ler num dia só, eu venho indicar para vocês, porque eu sei que hoje em dia as pessoas não têm muita paciência para ler calhamaço, né? A não ser quem já tenha o hábito de leitura. Tem gente que não tem tanto hábito assim em ler, até quer ler, mas não se anima em ler livros muito grandes. Então, eu acho que esse vídeo é útil por conta disso. Então, deixa eu começar. Antígona. Antígona é uma peça de teatro grego, né, teatro antigo, é a história da Antígona, filha de Édipo e de Jocasta, que briga pelo direito de enterrar seu irmão morto, que está lá a céu aberto, sendo comido por abutres, porque foi entendido que ele desrespeitou as leis de Tebas, foi considerado traidor. E ela luta pelo direito de enterrar, não seu irmão, o cidadão de Tebas. E é isso que é legal, né? Ela invoca a condição de cidadão, não de irmão. Ela vai para o coletivo e não para uma questão particular. Gosto muito dessa peça. Memórias Sentimentais de João Miramar. Aqui, como o próprio nome já diz, são memórias do João Miramar. Conta vários episódios, né, da vida dele. E o que é interessante é que é por meio quase de verbetes, né? Não posso considerar isso capítulo, é como se fosse aforismos, né? E ele conta, e não tem encadeamento e não é muito linear, mas a gente acompanha, né? Dá para acompanhar a rasa linearidade da obra, não é tão linear assim, a gente tem que prestar atenção. Mas é um livro que a gente lê rapidinho, né? É possível ler em um dia tranquilamente. Vestido de Noiva. É uma peça de teatro também incrível, do Nelson Rodrigues. Eu esqueci de falar que é do Oswald de Andrade, né? Memórias Sentimentais do João Miramar, e Antígona é de Sófocles. Esqueci de falar também. Aqui é Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, é uma história fabulosa, é uma forma diferente de fazer teatro. Ele intercala umas 3 ou 4 histórias e a gente fica sem saber quem são os personagens, né? A gente percebe que há personagens comuns, que alguma coisa é flashback, outra coisa é no plano espiritual da imaginação, outra coisa. E é uma coisa muito louca, a gente sabe que tem uma noiva, que tem alguém sendo operado, que tem alguém lá no plano do além, e a gente demora a perceber como essas coisas se relacionam, quem é quem ali, e em que momento. De onde fala quem fala e por que fala o que fala. É impressionante essa obra, gostei, amei. Viu Ratos e Homens, do John Steinbeck. Aqui é a história de 2 amigos, um muito grande e lerdo, outro pequeno esperto. É como se fosse, sei lá, gordo e magro, assim, uma duplinha assim, sabe? É cômica, mas é uma história dramática, embora tenha muitas passagens engraçadas. A história de trabalhadores durante o período da depressão nos Estados Unidos, acho que na Califórnia, que buscam um trabalho, é como se fosse peão de obra. Então eles vão de fazenda em fazenda e eles sonham em ter um cantinho, né, para cultivar a sua própria terra, para cultivar. Eles sonham com isso, mesmo sabendo que isso é uma coisa muito difícil de ser realizada. É uma história muito dramática. Eu não fiz vídeo para esse livro, mas ele bem que merecia, mas não tem condições mais de fazer. Mas é uma história muito legal, assim, você lê rapidinho, é engraçada, mas é dramática, muito dramática, é um drama. Tem um final, assim, terrível. A Vida Privada das Árvores, do Alejandro Zambra. Eu tô começando a achar que todos os livros dele a gente lê em um dia, porque no outro vídeo que eu fiz, eu citei também uma obra dele. E aqui é a história de um padrasto que conta para a enteada a vida secreta, a vida privada das árvores. Estou confundindo com o filme A Vida Secreta das Palavras. Ele conta a vida privada das árvores para a enteada, enquanto a mãe dela não vem, né, a esposa dele. E é aquela coisa do Zambra, né? Logo no começo ele já canta mais ou menos como vai ser o fim. E o que é interessante é que, além de você conseguir ler em um dia só essa história,
é que durante esse período, né, que ele espera a mulher chegar essa noite, ele praticamente revive toda a história deles, né, do casal dele e da namorada, da esposa, né? Bem legal. O rinoceronte do Ionesco parece, olhando a lombada, parece gordinho assim, grande, mas não é não, é peça de teatro, né? Peça de teatro, a gente lê rapidinho. Aqui é uma história que eu já fiz um vídeo sobre esse tal, vou deixar aqui nos cards. É uma história bem legal, bem engraçada. O Teatro do Absurdo é uma realidade de que todo mundo começa a virar rinoceronte. E o que é mais engraçado, por escolha, decidem virar rinoceronte. Na verdade, o que o autor está fazendo aqui é uma crítica, né? O Teatro do Absurdo é sempre uma crítica, embora pareça engraçado, absurdo, é sempre uma crítica da sociedade, da conivência, acho que principalmente dos alemães, né? Porque a gente está no período depois da Segunda Guerra, de ir pela cabeça do outro, né? Se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo está se tornando nazista, vou me tornar também. Todo mundo está se filiando a um partido nazista, ao fascismo, vou me tornar também. Então ele critica essa adesão irrefletida das pessoas a condições assim muito questionáveis. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, também fiz um vídeo para essa obra incrível. Ele parece grande, mas você lê em um dia tranquilamente. Mesmo porque é super envolvente, você começa a ler, você não quer largar. Aqui é o diário de uma favelada. Maria Carolina de Jesus é uma figura conhecida, assim, quer dizer, nem tão conhecida como deveria ser. Ela morava numa favela e escrevia diários, e o sonho dela era ser escritora. Até que um jornalista descobriu lá e publicou, né, o que ela escrevia. Então aqui ela narra todos os acontecimentos, os pensamentos, ela tem uma visão política da sua própria condição e escreve tudo isso de maneira bem crua, objetiva, mas com muito lirismo, né? Ela naquela condição conseguia ver as coisas de maneira poética, na medida do possível, que era possível ver, e escrever sobre até coisas difíceis de maneira poética. Muito legal essa história. Você pega e você não quer largar. Um Copo de Cólera, do Radwan Nassar. Ele é fininho, a gente lê em um dia. Aqui é a história de um casal, lá no ato de amor, tá? Passam a noite juntos. E no dia seguinte, day after, eles começam a brigar. E é uma verborragia, assim, num fôlego só. É mais da metade do livro discutindo, assim, parte para agressão e tal. É uma narrativa muito interessante. O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan. Aqui é a história do Nelsinho e seus envolvimentos amorosos. Então cada capítulo, ele tá em cada capítulo é mostrado ele num momento assim pré-ato sexual, e cada vez é com uma mulher diferente, em fases diferentes da vida. Isso é contado de maneira totalmente sistemática, não é anacrônica, né? Não há uma linearidade cronológica, e você lê rapidinho. Porque a escrita é envolvente, aqui a mancha, a fonte é grande e a mancha não é pequena, não ocupa toda a página. E a gente vai lendo, porque são histórias rápidas, dinâmicas. Ele está envolvido com uma, daí a pouco já está com outra, e é o momento pré-ato sexual durante, um pouquinho antes, durante e após, às vezes nem tem após, e é aquela coisa rápida assim. E o último que eu tenho para indicar, eu li no Kindle, que eu não estou aqui para mostrar. Não é uma obra de literatura, mas é um livro muito legal, que é O Cristianismo Primitivo, de Engels e a Rosa Luxemburgo. Vocês sabem que eu leio muito sociologia, ciências humanas de modo geral, né? E este livro, ele é super curtinho, mas ele é muito bom porque ajuda a gente a entender como foi o cristianismo, essa passagem da mentalidade grega para a mentalidade cristã. Como foi se constituindo o cristianismo, as fontes sobre o cristianismo, as primeiras fontes, quem escreveu a respeito, o que é confiável ou não, e o comunismo, né? Comunismo, com o cristianismo vem o comunismo, toda essa questão de viver irmanamente vem do cristianismo. Então ali está cristianismo e comunismo. É claro que imagino que tenha interessado Engels e Rosa Luxemburgo a questão comunista, as raízes do comunismo, né? Então eles tiveram que ir atrás do cristianismo para entender isso melhor.
É uma obra que você lê num dia rapidamente e, para quem gosta, é claro, é altamente envolvente e eu recomendo muito. Certo? Então são essas as minhas 10 indicações. Se você tiver alguma indicação também para me dar de livros que se lê rapidamente em um dia, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, porque vou procurar ler na medida do possível, né? Eu tenho bastante coisa aqui para ler. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada, beijos. Tchau, tchau.